Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Que o Eterno fale ao seu coração em mais um estudo do Sefer Rizayon, o livro de Apocalipse, o livro de Revelação. Desde já, perdoe a minha voz, estou um pouco gripado e não vou poder trazer para vocês uma voz um pouco melhor do que normalmente eu trago. Será um pouco pior. A voz não está muito boa. Espero que vocês possam entender o que eu estou falando. Esse capítulo 6 ele é muito importante, muito complicado também, como os demais capítulos de Apocalipse, né? É bom ter isso em mente, desde o que falamos semana passada. A partir do capítulo 4, as coisas vão ficando mais complicadas. Mas nada que a Escritura Sagrada não nos ajude a entender. Porque, como eu sempre digo, 66% do Sefer Rizayon, do livro de Apocalipse, baseia-se ou retira partes do Tanar, Torá, profetas e escritos. Tem muita coisa no capítulo 6 que encontraremos em várias partes dos profetas e também da Torá, e isso vai facilitar bastante o seu entendimento do capítulo 6. Então eu vou ajudar vocês, vou trazer alguns textos para a gente poder entender esse capítulo muito importante, porque é a abertura dos selos. Os 7 selos que foram citados no capítulo 5, agora no capítulo 6, eles serão abertos. Não todos, mas a grande maioria. Dos 7, 6 selos serão abertos no capítulo 6. Tá? Então, é no capítulo 6 que também os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse serão apresentados para nós. Os famosos 4 cavaleiros. Mas eles não são originalmente do livro de Apocalipse. Vocês vão ver que é claramente retirado da Escritura Sagrada. Vamos entender cada passo, cada parte, cada significado. Vamos devagar. Aqui você possa ter o entendimento. Que o Eterno fale ao teu coração nessa noite. Baruch Hashem. Abençoado seja ele para sempre. Abençoado sejas tu, Adonai, Criador das fontes das águas. Capítulo 6 de Revelação começa da seguinte forma. Achareichen raiti et haseh. A seguir, ou depois disso, eu vi o Cordeiro. O Cordeiro, o único digno de tomar da mão direita, de pegar da mão direita, de receber da mão direita do Eterno esse livro. E também o único digno de romper os selos. E também o único digno de ler o livro. Então, ele começa agora a romper, a retirar, a remover estes selos. Vamos lá. Poteach echad min shiva ha-rotamot. Então, ele abriu o primeiro dos 7 selos. Dos 7 selos, o Cordeiro, ele remove o primeiro. Vekol achat min arba ha-chayot. E uma voz, vekol achat, e uma voz, min arba, de um dos 4, ha-chayot, ou min arba ha-chayot. Você pode entender de duas formas. E uma voz dos 4 seres viventes, ou seja, todos falaram em uma só voz.
Mas pelo termo hebraico ahad, que significa um, como echad. Ahad é uma forma, echad é outra, mas os dois é a mesma coisa, é o número 1. Pelo fato de aparecer o número 1 aqui, indica que quem falou foi apenas um dos 4 seres viventes, o qual nós não sabemos quem. Se o parecido com o leão, rosto parecido com o leão, se o que é parecido com um boi, se é parecido com o rosto humano ou se é parecido com uma águia em voo. Um dos 4. Não é especificado qual, como nos demais textos que vamos ver. Um dos 4 falou para mim que Kol Ra'am, como uma voz de trovão. Chamati, ouvi, lemor, dizendo: Boure, venha e veja. Venha e veja. Vamos perceber que são sempre os 4 seres viventes. E são sempre esses 4 seres viventes, que eu falei bastante sobre eles no capítulo 4. São sempre eles que vão estar anunciando estes selos sendo removidos e convidando Yohanan para que ele veja, para que ele observe. Muito interessante ser os 4 seres viventes, porque vamos ver nesse capítulo que tudo estará relacionado a 4, apesar que são 6 selos que foram removidos, mas vocês vão observar que trata-se de 4 cavalos, um branco, um preto, um vermelho e um verde. Trata-se de 4 cavaleiros, um que tem a ver com a guerra, um que tem a ver com cortar, com tirar a plenitude de um determinado local. O outro que traz uma balança na mão, não vou falar agora o que significa, espera chegar lá no texto. E outro que é a morte e a sepultura. O seu nome é morte e sepultura. Mavet ve-Sheol, morte e sepultura. São 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Branco, preto, vermelho e verde. Ou verde, esverdeado, como o texto em hebraico traz. Vamos perceber que tudo vai girar em torno de 4. E daí, talvez seja o motivo deles sempre serem apresentados pelos 4 seres viventes. E quando lemos os textos dos profetas, vocês vão observar que, novamente, o número 4, os 4 juízos do Eterno, lançados sobre determinado povo, sobre determinada época, para determinada época, sobre determinado local, tem total ligação com o capítulo 6 de Revelação. Porque esses 4 cavaleiros, nenhum deles cavalga, nenhum deles está para socorrer alguém, nenhum deles está para trazer paz, shalom, para trazer conforto, para trazer salvação, nada disso. São 4 para trazerem juízos. Nenhum dos 4 traz algo que não seja juízo. Como um pagamento, uma compensação. É exatamente isso que acontece também lá nos profetas. Vocês vão fazer essa conexão para vocês entenderem melhor. Então vamos lá.
Verso 2. Vairé verine suslavam. E vi, e de repente, um cavalo branco. Ve harohev, e o montador, ou o cavaleiro, alav, sobre o cavalo, lokeshet, por um arco. Havia um arco sobre esse cavaleiro, ou pelo cavaleiro, ou ao redor do cavaleiro. Não se deixa claro onde esse arco estava, em que direção. Não só isso, esse primeiro cavaleiro que montou num cavalo branco, não façam, por favor, nenhum tipo de comparação ou insinuação achando que o verso 2 se trata do Mashiach, porque não tem nada a ver, porque o Mashiach, identificado como Assé, o cordeiro, está no verso 1. Ele abre o selo, ele não é o cavaleiro. Ele abre o selo, ele não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. E não tem como ser, nesse caso aqui, duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Não tem nada a ver com o Mashiach. Por favor, nada a ver. Porque enquanto esse cavaleiro estiver cavalgando, o cordeiro continuará abrindo os selos. Não há nenhum tipo de comparação, não há nenhum tipo de semelhança aqui. É claro que vai falar do Mashiach, mas na frente, montado em um cavalo branco. Mas não existe só um cavalo branco na Terra. E vocês têm que entender que todos esses cavaleiros e todos esses cavalos são todos símbolos. Eu vou mostrar a vocês de onde Yohanan, que cita esses mesmos símbolos. É claro que ele viu, mas anteriormente outro profeta também viu 4 cavaleiros. Vou mostrar para vocês. Interessante. 4 cavaleiros. É muito semelhante. Por que semelhante? Ele não copiou um do outro, porque os dois tiveram a visão do mesmo local. Apesar que uma visão se cumpriu em um determinado momento, mas os ciclos do Eterno acabam novamente trazendo essa situação para que possamos entender a revelação. Isso é maravilhoso. Vocês vão entender quando eu ler os textos. Ainda no verso 2, o cavaleiro estava sobre ele por um arco e foi coroado com uma coroa. Coroar, a palavra coroar e a palavra coroa é a mesma coisa em hebraico praticamente, só está flexionada. Vaiatru lo atará. E foi coroado com uma coroa. Vaietse e saiu que gibor milchama. Milchama. Essa é a palavra-chave desse cavaleiro. Ele tem a ver com a guerra. Como um herói de guerra. Asher e a Oz Bigevurato, que prevaleceu no seu poder, na sua autoridade. Autoridade de guerrear, de fazer guerra, de trazer a guerra, não a paz. Verso 3. Eu vou ler os 4 cavaleiros e depois eu passo para vocês os textos do Tanar, tá? Vamos lá. Aí a gente analisa um por um para a gente chegar a uma conclusão e vocês entenderem melhor. Veka asher patar et ha-rotam, Asheni. E quando abriu o segundo selo, quem abriu o segundo selo? Gente, não vai ficar repetindo o tempo todo o livro de Revelação. Sempre o cordeiro, obviamente. E quando o cordeiro abriu, aqui não tem a palavra cordeiro, mas é claro que quem abriu o segundo selo é o cordeiro. E quando o cordeiro abriu o segundo selo, Chamati, ouvi, preste atenção a diferença desse texto para o primeiro. Ouvi, et ha-chayá, ha-shenit, a segunda,
o segundo ser vivente, ou a segunda criatura, é a mesma coisa a palavra. O segundo ser vivente. Qual o segundo ser vivente? O primeiro ser vivente, leão, tem rosto como leão. O segundo ser vivente tem rosto como boi. Então aqui está falando do boi. Omeret, dizendo, Boure, mesma coisa. Venha e veja. Venha e observe. Boi simboliza a força. A força. O leão, todo mundo sabe, representa o reinado. O reinar. O rei. O boi representa a força. Quem é forte como um boi? Por isso que o Aleph, a primeira letra do alfabeto do hebraico, do alfabeto hebraico, significa boi e força. A Torá também diz, não coloque um boi arando junto com um cavalo. Por quê? Porque o boi tem mais força que o cavalo. Então você coloca julgos desiguais. Não pode. O boi tem mais força que o cavalo. Então você não pode colocar os dois juntos fazendo a mesma tarefa no mesmo momento. Ou você coloca tudo cavalo, ou coloca tudo boi. Perdão, para a terra. Bom, seguindo, verso 4. Vayetze sus acher adom. E saiu outro cavalo, um vermelho. E o cavaleiro sobre ele possuía koach. Koach é poder. Beyadô, na sua mão. Mão, você sabe, para realizar algo. Para fazer algo. Mão significa na escritura fazer, realizar, colocar em ação. Às vezes você tem o poder, mas você não faz nada com ele. O poder está ali, você tem a autoridade, você tem o poder, mas você não realiza absolutamente nada. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não sabe o que fazer com ele. Não realiza nada, não investe em nada, entendeu? Nem sempre você ter a ferramenta quer dizer que você tem tudo. Às vezes você tem a ferramenta, mas não sabe utilizar. Dê só um exemplo, por favor. É um exemplo do dia a dia. Então, a questão não é só ele ter poder. A questão é se o poder está na sua mão. Então, beiador na sua mão, isso quer dizer, na sua mão está o poder. Ou seja, ele tem o poder, mas não só isso, ele tem autoridade para executar esse poder. E poder de quê? Le ha'avir, para passar, para mover, para retirar. O quê? Et shalom. A plenitude, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Esse cavaleiro montado em um cavalo vermelho, primeiro é branco, o segundo é vermelho. Esse aqui tem muito a ver, é muito parecido com o primeiro. Porque o primeiro trata de milhamá, de guerra. Esse aqui, ele não trata diretamente de guerra, mas indiretamente sim, porque ele tira a shalom. Ele remove a shalom. De onde? Min haaretz. Isso aqui é a chave do capítulo 6. Essa palavra aqui, ó. É a chave. A chave. Escute. Aqui é mafteach. Mafteach. Mafteach quer dizer chave. Mafteach do capítulo 6. A chave do capítulo 6. Min haaretz. A chave do capítulo 6. Esse cavaleiro, ele tem autoridade na sua mão para tirar, para remover, para extirpar, para passar a shalom, mover a shalom,
da terra. Agora, veja como é importante você estudar a escritura tendo conhecimento de hebraico. Ou seja, as traduções ajudam bastante. Óbvio, sem dúvida. Como estudaríamos, como aprenderíamos se não fossem as traduções? Porém, para um estudo mais a fundo, você precisa do original, você precisa do hebraico. O português, a nossa língua, é a língua mais difícil do mundo. Você vai dizer, não é, com certeza não é. Existem línguas muito mais difíceis. Eu digo a você, não existe. Não existe. O hebraico, como a maioria das línguas da terra, e é interessante eu falar terra, porque vai ser um trocadilho, que eu vou falar de terra agora. O hebraico, juntamente com a maioria das línguas da terra, é bem prático e direcionado às palavras. Ou seja, se eu quero falar de uma determinada coisa, de um determinado objeto, eu vou ter uma palavra. E essa palavra que denota determinado objeto ou determinada coisa, não vai ter não vai ser a mesma palavra para outras determinadas coisas completamente diferentes. Explico. A palavra terra, você bem... Não vou alongar você dentro do tema. A palavra terra, só vou dar um exemplo do tema. A palavra terra em hebraico, existe muitos em português para dar, você sabe disso. Mas a palavra terra em português, ela tem variáveis significados. Pode ser a terra, a areia, o solo. Pode ser terra, o planeta inteiro, ou pode ser terra, a delimitação geográfica de determinado país, de determinada nação, de determinado povo. Então, se você não vê contexto, você não vai entender. Português é muito difícil por isso. Porque eu só tenho uma palavra. Você pode pensar, mas eu acho isso mais simples, porque é uma palavra que... Para não ter mais palavras no dicionário. Gente, e esse é o problema. Muito melhor é você ter uma palavra para cada item. Isso facilita você ter o entendimento do texto. A palavra Haaretz aqui, Haaretz, ainda tem um artigo definido, por isso que passou a ser Haaretz e não Eretz. O artigo definido faz a troca do som do A, do E para o som do A. Igual na palavra, na abreviação Amém. O Aleph é a abreviação de Elohim. Mas Elohim não tem som de E porque tem A no Amém. Justamente por causa dessa mudança. Uma regra hebraica. Aretz e Eretz é a mesma coisa. E delimita um local geograficamente. Exemplo, Eretz Israel, a terra de Israel. Terra de Israel não está falando do solo de Israel. Não está falando do pó da terra de Israel. Está falando da delimitação geográfica de Israel. Delimitação geográfica. Fiz aqui o mapa de Israel virtual. Eretz Mitzrayim, a delimitação geográfica da terra do Egito. Terra do Egito, delimitação geográfica. Não é o solo do Egito. Eretz Midian, a terra de Midian. Eretz Moav e Eretz Bavel, a terra de Bavel, a delimitação geográfica. Se eu quero falar do solo, se eu quero falar do chão, do solo,
E isso aí já não é delimitação geográfica, é do solo, de qualquer parte que for. Aonde estiver terra seca, aonde tiver terra seca no planeta. Eu falo em hebraico Adamá. É o barro, é o solo, é o chão. Não importa onde seja. Se é no norte, no sul, no leste, no oeste. No norte, no sul, no oriente, no ocidente. Qualquer parte onde tiver terra seca é Adamá. Não tem delimitação geográfica. Se é delimitação geográfica, é Haaretz. Haaretz. E se eu quiser falar, veja, uma coisa para cada item. Se eu quero falar agora o mundo todo, todo o mundo, Kol Haolam Kulo. Todo o mundo todo. Todo o mundo. Kol Haolam. Kulo é... No hebraico acaba tudo, né? Kol Haolam, todo o mundo, todo o planeta. Todo o planeta. Agora no português, eu tenho terra, delimitação geográfica. Terra, o barro, o solo, não importa de onde seja. Aonde tiver porção seca. E terra, o planeta. É muito difícil. É claro que é difícil o português. Só que vocês estão estudando o capítulo 6, verso 4 de Revelação, tem que colocar na cabeça que aqui não tem a ver com o português, e sim com o hebraico. Então a gente tem que estudar de acordo com o hebraico. Quando se traduz algo do hebraico, a língua hebraica é a autoridade e é o que vai me dar a direção para eu saber qual dos 3 grupos, se delimitação geográfica, se porção seca ou se o planeta Terra todo. Qual direção eu devo ir aqui? É óbvio, a Eretz é delimitação geográfica. Então prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. Esse cavaleiro, assim como os demais, não só esse, mas assim como todos os outros cavaleiros, estão cavalgando, tudo entre aspas, porque tudo é símbolo. Todos eles estão trazendo juízo, porque os 4 trazem juízos. Todos estão trazendo juízos para um determinado local geograficamente delimitado. Não é para a terra inteira. Se fosse para a terra inteira, a palavra aqui era outra. Se fosse para qualquer lugar do planeta, sem especificar onde, era outra palavra. Qualquer parte onde tenha terra seca. E Haaretz, e essa palavra Haaretz não é só onde tem solo. Por exemplo, em determinados países, se tiver um lago, um rio, ou o próprio oceano, que faz parte da delimitação geográfica de determinado país, isso também está incluído. Se for montanhas, parte montanhosa também está incluído, porque é delimitação geográfica, não está tratando do solo, da terra, do barro. Pronto, é isso. Essa é a chave. Essa é a chave para você entender o capítulo 6. Temos só que saber, descobrir de qual país, de qual nação está se falando no capítulo 6 de Revelação. E para isso, os profetas vão nos ajudar. Abençoado sejas tu, Adonai, criador da fonte das águas. Bom, esse cavaleiro, ele tira a Shalom desse espaço delimitado geográfico dessa nação e faz com que um homem
mate o seu companheiro. Ve'cherev gedolá, e uma grande espada, nitna, foi concedida, foi dada, beyadô, na sua mão. Espada tem a ver com cortar, com matar. Passar ao fio da espada, quer dizer, matar a pessoa. Então, uma espada foi colocada na mão desse cavaleiro. Ou seja, esse cavaleiro, ele agora tem na sua mão uma espada que, se está na mão, mão tem a ver com executar, com fazer, com colocar em prática. Então, ele vai passar essa espada. Tudo simbólico, mas muito fácil de entender quando lermos os profetas. Daqui a pouco vocês vão ver. É uma linguagem totalmente dos profetas. Totalmente. Verso 5. E quando abriu o terceiro dos selos, Vekasher patach et hachotam hashlishi, chamati et kol hachaya, ouvi a voz do terceiro ser vivente, Lemor, dizendo, qual o terceiro ser vivente? Ele tem um rosto semelhante ao ser humano. O terceiro ser vivente disse, Bo uree, venha e veja. Vá a Bet, e notei, e observei, Vehine, e de repente, Sus Shachor, um cavalo preto. Já vimos um branco, um vermelho e agora um preto. Branco, vermelho e preto. E o cavaleiro sobre ele, Moesnei Mishkol Beyado. Que interessante. Moesnei Mishkol Beyado. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, tinha na sua mão balanças de peso, Moasnei Mishkol. Balança de peso, você coloca 1 quilo de um lado e tem que ir colocando a mercadoria até ele equilibrar. É assim, até hoje existe essa balança em alguns mercados por aí. Você coloca o peso, muito simples. Por isso que os pesos e medidas deveriam ser honestas, como diz a Torá. Porque você poderia utilizar 1 quilo e na verdade, o gabarito para 1 quilo tinha 900 gramas. Então, quando você colocasse 1 quilo de mercadoria, ia praticamente dizer que tinha 1 quilo e 100 gramas. Você tinha que tirar e aí você só ia levar 900 gramas e pagaria por 1 quilo. Esse cavaleiro, montado em um cavalo preto, ele tem balanças de peso na mão. Vamos ver daqui a pouco o que significa isso. Agora vocês vão ver, olha só. Verso 6. Isso está na Torá, nós vamos ler daqui a pouco. E ouviam a voz dos 4 dos seres viventes no meio do... Vaishma, e ouvi, Kol mitor, uma voz no meio, Arba hachayot, uma voz no meio dos 4 seres viventes. Lemor dizendo, Kav, uma medida, Ritim, de trigo, aqui está o plural, tá? Ritá é trigo, ritim é trigos. No hebraico, ele traz o plural, mas no português a gente não traduz no plural. O que é traduzido no plural no português são as medidas. Uma medida de trigo bebeca kesef, por uma beca de prata. Beca é uma medida muito antiga, bíblica. Uma beca é a mesma coisa que 6 gramas de prata.
Aproximadamente, claro. 5 alguma coisa, 6 gramas de prata. Olha só que absurdo. Uma medidazinha de trigo. Uma medida, uma medida. Quanto? 6 gramas de prata. Que coisa absurda, gente. Uxeloxá cabim e 3 medidas. Cabim é o plural de cave. Cabim. E 3 medidas, seorim, de cevada. Então, plural também. Seorá, é cevada. Seorim, cevadas. E 3 medidas de cevada, bebeca kesef, por uma beca de prata. Ou seja, por 6 gramas de prata. Gente, isso aqui é algo exatamente conforme os relatos antigos. Os relatos antigos dizem que o trigo vale 3 vezes mais que a cevada. Ou seja, se você tinha um saco de 30 quilos de trigo e alguém que produz cevada quer trocar com você, quem produz cevada te daria 3 sacos de cevada e você daria 1 saco de trigo. Essa sempre foi a proporção no comércio antigo entre o trigo e a cevada. O trigo vale 3 vezes mais que a cevada. Você pergunta, mas por quê? Muito simples. Você gosta mais de trigo ou de cevada? As pessoas gostam mais de trigo ou de cevada? As pessoas fazem mais coisas com trigo ou com cevada? Não estou dizendo qual é o melhor que é quem. Estou dizendo, as pessoas usam muito mais o trigo desde os tempos antigos até os dias de hoje. Então é só você observar quantos pães diariamente são produzidos de trigo no mundo e quantos pães de cevada diariamente são produzidos no mundo. A diferença é abissal. Isso no mundo antigo também sempre foi também. Sempre se usou muito mais o trigo do que a cevada. Para vocês terem ideia, se usava muita cevada no passado, porque claro, você colhia a cevada, mas como se usava muito mais o trigo, a cevada ficava justamente para alimentar animais. Se alimentava mais animais com cevada do que com trigo. Pouco se alimentava com trigo. O trigo quem comia era o povo. Eram as pessoas. Tá? Não estou dizendo que o trigo é melhor que a cevada, nada disso. Estou dizendo como era no passado e como é hoje. Até hoje é assim. Hoje a cevada pode ser mais cara que o trigo, mas por causa da lei da oferta, da procura, da oferta. Você tem muito mais produção, tem muito infinitamente mais campos de trigo do que de cevada. Então, algo que você produz em larga escala tende a ser mais barato do que algo que você produz pouco. Nos dias de hoje, eu acredito que a cevada deve ser mais cara que o trigo. Eu não sei. Eu não compro essas coisas, eu não sei. Eu não negocio com isso. Mas no passado era assim. O trigo tinha um valor 3 vezes maior do que a cevada. Bom, mesmo assim é um absurdo uma medida. Não está falando de 1 quilo de trigo, está falando de uma medida. Não sabemos exatamente de que medida Yohanan está falando aqui. Não sabemos. Pode ser qualquer tipo de medida. Depende do tamanho da medida. Depende do tamanho da vasilha. Não sabemos mas mesmo assim, uma medida dessa, ser 6 gramas de prata é muito caro. E depois vem, ve'et ha-shemen e o azeite, ve'et ha-yain e o vinho, al tashchet, não destruirás. Também pode ser traduzido como não destruirás, não abominarás, ou contaminarás, não contaminarás.
não destruirás, não contaminarás, né? Ou não exterminarás. Verso 7. E quando abriu o quarto dos selos, eu ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem e veja. Vairé, verne, sus. E vi. E de repente um cavalo que em hieracom, como olho esverdeado, ou como aparência esverdeada. Hieracom. Ao pé da letra, a palavra Yarok quer dizer verde. Yarok é verde. Hieracom, esse on no final, é diminutivo. Então seria verdinho no português. Mas, só para você entender. Verdinho, não. Yarok, verde. Hieracom, um verde, um verdinho, ou seja, é um verde bem esfumaçado. Um verde desfocado, para ser mais tecnológico. Um verde um verde morto, um verde fraco, um verde... Por isso que eu coloquei esverdeada. Uma aparência esverdeada. Não é aquele verde vivo, bonito de uma folha verde, quando ela está com toda a vida ali, ela não está seca. Não é aquele esverdeado, aquele verde morto. Não é um verde musgo, é um verde limão. Quem gosta de cor, um verde limão vivo. Mas hieracom é um verdinho, é um verde esfumaçado, um verde desfocado, sem vida. E é exatamente esse significado. O esverdeado é o significado de ausência de vida. O Talmud, Avodat Zarah, diz que a aparência do morto é exatamente esverdeada. Alguém esverdeado quer dizer alguém que está com ausência de vida. Ou seja, alguém morto. E é interessante que é utilizado esse Talmud foi escrito 200 anos depois, tá? É utilizado exatamente essa palavra, esverdeada, como se estivesse doente, né? E olha quem é o cavaleiro montado nesse cavalo esverdeado. Mavet chamou o Sheol. Era a morte. O nome desse cavaleiro era Morte e Sepultura. Morte era seu nome. E Sheol. Sheol quer dizer sepultura. Sepultura. Não vou falar sobre isso porque temos no canal vídeos explicando sobre o tema. Não vamos perder tempo aqui sobre algo que já está mais do que explicado. Sheol quer dizer sepultura e ponto final. Não significa absolutamente mais nada. O hebraico é prático, é muito bom por isso. Sheol, sepultura. Morreu e depois vem a sepultura. Vai ser enterrado. E a sepultura pode ser uma caverna, pode ser 7 palmos de terra abaixo do solo, pode ser dentro de um vaso. Você cremou aquele corpo, algo pagão, e depois pegou as cinzas e colocou num jarro, jogou no mar. Ou seja, a sepultura é o último local dos restos mortais. Sheol. Sheol. São parceiros. A morte e o Sheol são parceiros, trabalham juntos. Um depende do outro. O Sheol depende da morte.
Um depende do outro. Eu acho que o Sheol é que depende da morte, né? A morte não depende do Sheol. Na verdade, a morte depende do Sheol, porque depois que morreu algo, seja animal, seja pessoa, necessariamente tem que ir para o Sheol, ou seja, tem que estar no seu último lugar, os restos mortais, ele vai chegar até o último lugar. O lugar onde morre não é o Sheol, é o lugar onde o corpo ficará até o fim. Olha o nome desse cavaleiro, Morte e Sepultura. Como eu disse, são todos símbolos. Mas veja que os 4 cavaleiros são 4 cavaleiros que trazem coisas ruins. Juízos. Na verdade, são consequências para uma determinada terra, um determinado país, uma determinada nação. Foi delimitado, como vimos. E aqui novamente será delimitado, veja. Veja só. Não foi só ali. Está no todo o capítulo 6. Yotzet acharav vekoach nitan lahem laharog et roga haaretz. De novo. Saía atrás dele e poder era dado a eles, morte e sepultura, para matar, Rová haaretz, laharog, para matar, et rová, vem de reva, reva quer dizer 4, quarta parte, reva. Por isso, Yom Revi'i, 4º dia. Reva, reva quilo, 1/4 de quilo, ou seja, 250 gramas. Reva quilo. Anirotse, reva quilo, duvdevan, duvdevanim. Anirotse, reva quilo, duvdevanim. Eu quero 250 gramas de cerejas, duvdevanim. Reva quilo, 1/4 de quilo. Rova haaretz, matar a 4ª parte da terra. Preste atenção, para você aprender corretamente. Não está falando do planeta Terra inteiro. Não é a 4ª parte de todos os seres humanos, por favor. É a 4ª parte de um determinado país, de uma determinada nação. Haaretz. Ainda tem artigo definido. Artigo definido. Igual o outro. O outro verso que vimos. Presta atenção. Herev, na espada. Rav, dever. Rav. Aqui tá faltando um espaço. Deixa eu ver. Só um segundinho. Deixa eu ver como é que está no original. Se foi uma falha minha no texto ou se é do próprio, se está assim no próprio. Não, tem um espaço. Não foi falha minha aqui. Só falta dar um espaço aqui. Me perdoem. Eu já corrijo isso aqui para que o livro, quando terminarmos a última aula de Apocalipse, você tenha já com você esse livro, com a tradução e corretinho. Pronto, já deu espaço aqui, foi uma falha minha, já corrigi. Ok. Herev, na espada. Raav, na fome. Dever,
na pestilência, Ubechaya Hassadeh, e nos animais do campo, animais selvagens, Hayat, Ubechayat Hassadeh, e nos animais, nas bestas feras do campo. Olha, espada, fome, pestilências, animais selvagens do campo. Bom, antes de ir pro verso 9, que já vai tratar de outro assunto, é outro selo. Vamos focar nesses 4 cavaleiros, que, por sinal, são os 4 seres viventes que apresentam a Yohanan, que finaliza no verso 8, citando 4 juízos: espada, fome, pestilência e animais selvagens do campo. 4 também. 4 cavalos, branco, preto, vermelho e esverdeado. 4 seres viventes, um com a face semelhante ao leão, outro com a face semelhante ao boi, outro com a face semelhante ao ser humano e outro com a face semelhante a uma águia em voo. Bom, vamos ver alguns textos, por favor, da Escritura Sagrada. Pronto. Primeiro que eu quero trazer para você, vou ler com vocês. Abençoado sejas tu, Adonai, Criador da fonte das águas. Abra, por favor, em Ezequiel, capítulo 14, verso 12. Ezequiel e Ehezkel, capítulo 14, verso 12. Mais uma vez, me perdoe pela voz. Estou fazendo aqui o possível. Eu não queria deixar vocês sem aula essa semana do Apocalipse. Sei que vocês precisam, porque é um livro extenso. E com certeza, se nós fizermos o possível para termos pelo menos uma por semana, logo a gente termina. E você tem como estudar capítulo a capítulo. Basta você assistir o vídeo quantas vezes você quiser, junto com o texto que eu vou passar para vocês no final, em PDF, gratuitamente. Você pode estudar e você pode ver coisas e com certeza verão coisas que eu não consegui ver. Assim é a Escritura Sagrada. Capítulo 14 de Ezequiel, a partir do verso 12. Vayehi devar Adonai Elai lemor. Vai adiantar, eu vou ou ler rápido o hebraico, ou só vou ler o hebraico se for necessário. Veio ainda a palavra, veio ainda é ótimo, não tem ainda aqui, não tem a palavra ainda aqui. Veio e aconteceu que a palavra do Eterno sobre mim, dizendo, veio sobre mim dizendo: Filho do homem, Ben Adam, filho do homem, preste atenção. Preste bastante atenção. Eretz. Então, quando trouxer terra aqui, é um espaço delimitado geográfico. Terra de Israel, terra do Egito, terra da Babilônia. Entenderam? Já aprenderam isso, não já? Repetição é o método do Eterno. Até você aprender. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei minha mão contra ela e tornarei instável. O quê? Tornarei instável ou insuficiente o pão
La mate lachem. E enviarei contra ela Ra'av. Acabamos de ler isso em Revelação. Fome. E arrancarei dela Adam, e arrancarei dela Adam, Mimená, e arrancarei, e cortarei, e eliminarei dela Adam. Adam pode ser homem, pode ser mulher, é ser humano. O Behemá e bestas feras e animais. Verso 14. Ainda que estivessem no meio dela, no meio dessa terra. Não está falando do planeta, está falando de uma nação, de um país, delimitado geograficamente. Quando eu falo delimitado geograficamente, porque você pode ter uma nação e pode ter pessoas dessa nação vivendo em outros lugares. Nós estamos falando da terra delimitada geograficamente, tá? Então, quando eu falar nação aqui, entenda que eu estou falando de um lugar específico, delimitado geograficamente, com fronteiras e tudo. Ainda que vivesse no meio delas, Vaerish Eloshet Hanashim Haele Betorá. Ainda que vivesse no meio dessa terra, 3 homens, somente Noé, Daniel, aqui está faltando um Yud, né, que o escritor não colocou. A palavra Daniel tem o Yud, mas ele não colocou. Paciência. Tem que ler como tá, tem que escrever como tá no original. Subentende-se aqui que ele esqueceu do Yud. Noach, Daniel, Yov, Noé, Daniel e Jó. Só esses 3. Pela justiça deles, eles livrariam apenas e a Natselu salvariam, ou livrariam, ou libertariam Betzedekatam e Natslu Nafsham. Eles salvariam, eles libertariam apenas as almas deles. Diz o Eterno Adonai. Adonai, Adonai. Essa expressão que repete-se em muitos lugares da Escritura Sagrada. Veja, atenção, muitas pessoas aí por aí ignorantes. Vão fazer o quê? Não leem, não estuda, não lê, não pratica, não vive e quer ensinar. E diz que Adonai foi uma invenção dos judeus no tempo da Babilônia. Fazer o quê? Eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Só faço... A resposta que eu dou é dentro de campo, como diz o jogador de futebol. A resposta que eu dou é o texto. Só ler o texto. Veja. Adonai. E aqui traz as 4 consoantes do nome do Eterno. Se você somar 1 mais 4, 5, mais 50, 55, mais 10, 65. 65 mais 26, que é o nome do Eterno, dá 91, que é exatamente o termo Amém. Elohim é rei fiel. Aleph, Mem e Nun. 1 mais 40, 41, mais 50, 91. Pronto, vou pagar tudo aqui. Maravilha. Vai aparecer várias vezes essa expressão. Se eu soltar animais selvagens, diz o Eterno,
Raiá, Raá. Raá é mal, malvados, animais nocivos, animais selvagens nocivos. A vir. Para assolarem, essa palavra aparece em Revelação, igualzinho vimos agora. Baaretz, na terra. E essa terra aqui é uma terra delimitada geograficamente. E elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ezequiel 14:16. Ainda que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, Noar, Daniel e Iov, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz Adonai o Eterno. Olha só. Adonai e o nome do Eterno. Adonai é esse título muito utilizado na Escritura. Contra fatos, não há argumentos. Que nem a filhos e nem a filhas livrariam. Os três, por mais justos que fossem, por mais justos que foram, se eles estivessem nessa terra no momento, se eles estivessem na terra, nessa terra delimitada, nessa nação, nesse momento, eles não livrariam os seus filhos. Por quê? Porque a salvação é individual. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Agora veja, olha só os detalhes e vá fazendo a conexão com a Revelação. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, ou Herev Aviv, ou Herev Avi al Haaretz, aqui a terra recebe o artigo definido. E eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz Adonai e o nome do Eterno. Aqui podia dizer amém. Que nem filhos nem filhas livrariam, mas só eles ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra, peste, dever, vocês estão vendo que são as mesmas palavras que aparecem em Revelação? Raav, fome. Dever, peste. Animais selvagens. Vocês estão percebendo que é... E Herev, espada. Mesma coisa que está em Revelação. Coisa. 66%, já disse. Ou se enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela animais e homens e animais, ainda que Noar, Daniel, Iov e Iov, Betorá estiver no meio dela, Rai Ani, eu vivo, ou vivo eu. Neuma Adonai, Adonai. Adonai eterno, o Adonai eterno. Diz o Adonai eterno. Ele é rei fiel. Que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça, as suas próprias almas. É isso que a Escritura chama o ser humano de Bereshit, a revelação, Apocalipse, Risayon. Porque assim diz, novamente, Adonai e o nome do Eterno. Quanto mais, se eu enviar as minhas 4 sentenças condenatórias, os meus 4 juízos
Ki arbaat shefatai haraim. Coisa ruim. Quais são as 4 sentenças condenatórias? Ouça, veja. Herev, espada. Vê, Raav, fome. Vê, Raya Ra'a, besta fera, má, nociva, animal selvagem nocivo, que causa dano. Vá, dever e peste. Contra quem? Jerusalém. É porque mais de 600 vezes aparece dessa forma a palavra Jerusalém. Só 5 vezes no Tanakh aparece Jerusalém. A maioria é Jerusalém. Não tem o Yud. Nos escritos nazarenos, a partir daí, tudo é com Yud. Até os dias de hoje. Aqui a gente fica sabendo que terra é essa. Que terra delimitada é essa? Está falando de Israel. E não só de Israel, está falando da cidade de Jerusalém. Para arrancar dela homens e animais. Qual o contexto de Ezequiel, capítulo 14? O contexto de Yeshayahu, principalmente de Irmeiahu, que vem antes de Yehezkel. Irmeiahu fala justamente do pré-exílio babilônico e o início do exílio babilônico. Yehezkel é durante o mesmo período. Está explicando o motivo pelo qual o povo de Israel sofreu, veio sobre ele essas 4 sentenças condenatórias. A saber, espada, fome, animais selvagens e a peste. E foi exatamente o que aconteceu quando houve a destruição do templo por Nebucodonosor, por Nabucodonosor. Foi uma consequência aos pecados do povo. Pecados, transgressões. Então, isso aqui que é praticamente igual à revelação, claro, a revelação usa alguns símbolos. Símbolos desses dos profetas também, que eu vou mostrar a você daqui a pouco. Mas o que Yohanan está vendo ali faz exatamente a gente voltar ao passado e ver exatamente o que aconteceu, o que estava acontecendo. O povo de Israel vivia na terra, existia o templo, e eles substituíram o templo pelo eterno, o eterno pelo templo, ou seja, eles adoraram o templo e não adoraram no templo. Entenderam? Eles adoraram o templo, não adoraram no templo. Eles serviram ao templo e não serviram no templo. Eles amaram ao templo, eles não amaram no templo. Falo isso e não me arrependo do que eu disse. Não tiro uma vírgula do que eu disse. Nunca foi a vontade do Eterno templo nenhum. O templo foi vontade do povo de Israel. O templo foi vontade de Davi da Meller, do rei Davi. A vontade do Eterno sempre foi o Mishkan, o tabernáculo. O Eterno nunca mandou ninguém fazer templo nenhum. Agora pediram a ele. Como também não foi a vontade do Eterno que houvesse reis em Israel. Vontade do povo. O Eterno nunca mandou que o povo... Olha, vocês, assim que entrarem na terra, estabeleçam um rei sobre vocês. Não, nunca.
Mas permitiu. Por quê? Porque o povo quis. Ratson, Rofshi, e que colham as consequências. O povo quis templo. O povo quer templo. Mas não tem o Mishkan, o tabernáculo, não foi isso que o Eterno passou? Mas já caiu de moda. Caiu de moda. As coisas do Eterno não caem de moda. A palavra do Eterno não passa. Para aqueles que o amam, jamais passará. A palavra do Eterno pode ser antiquada, pode ser velha, ultrapassada, para aqueles que não amam a Adonai, para aqueles que não a praticam. É a pior coisa do mundo. Mas para quem ama o Eterno, é a fonte de água viva, é a árvore da vida. Como diz Provérbios, capítulo 3. É a árvore da vida para aqueles que a agarram, para aqueles que a seguram, para colocar em prática. Baruch Hashem. Bendito sejas tu, Adonai. Bom, vamos lá. Esse é o contexto. Destruição do templo. Aí quando a gente volta para a revelação se passa em que momento? Eu falei para vocês no começo. É antes da destruição do templo, que foi destruído no ano 70. Mas é bem próximo. Bem próximo. Não demorou muito até acontecer. A grande revolta iniciou no ano 66 e culminou com a destruição no ano 70. No ano 70. Agosto de 70. Do ano 70. Não é de 1970, é do ano 70. Então, o contexto é o mesmo. O povo afastado do Eterno e o Eterno enviando os seus 4 cavaleiros, as suas 4 sentenças condenatórias. O que é um cavaleiro? O que simboliza o cavaleiro? É alguém que está com pressa para determinada tarefa. Seja enviar algo a alguém, entregar algo a alguém ou executar alguma coisa. Por isso, ele vai no cavalo, para que chegue mais rápido. Se não tivesse tanta pressa, ele ia de camelo, que é um animal muito mais resistente no deserto. Cavalo é muito mais rápido que camelo. Bom, vamos lá. Porque os retribuirei, Jeremias capítulo 15, verso 3. Porque os retribuirei com 4 famílias. Eu traduzi ao pé da letra. Arba mishpachot. 4 famílias, entre aspas. É a mesma coisa de falar 4 cavaleiros. Vamos ver que famílias são essas. A espada para matar. Cães para os arrastarem, para os tirarem, para os removerem. E com as aves dos céus e animais da terra para os devorarem e destruírem. Quais são as 4 famílias? Espada, os cães, as aves e os animais da terra. 4 cavaleiros. Fome, espada, peste e fome, espada, peste e os animais selvagens. Agora Ezequiel, capítulo 5, verso 17. E enviarei sobre vós a fome e más bestas, ou seja, em animais nocivos, que te desfilharão, e a peste, dever, e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu sou Adonai, Ani Adonai. Dibarti,
Eu falei. Eu executarei. E por último, Zacarias capítulo 6, verso 2. Abençoado seja Adonai. Estão vendo as semelhanças? O período informa justamente a destruição do primeiro templo. E foi o que aconteceu. A espada passou por eles, a fome passou por eles, a peste passou por eles e os animais selvagens. Animais selvagens têm um simbolismo muito interessante nas escrituras. Não é só as bestas feras da terra, do campo. É o símbolo daqueles homens, soldados das nações, que não diferenciam nada, que não estão nem aí se está lidando com uma criança, se está lidando com um idoso, se está lidando com uma mulher. São cruéis. Saem cortando, saem rasgando, saem matando, saem perfurando. São animais selvagens. Esse é o símbolo. Não está falando exatamente de animais selvagens. Tem que entender quando se trata. Foi exatamente isso que aconteceu com Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Cruéis. E o sangue passando pelas ruas, correndo pelas ruas de Jerusalém. Nada que se compare ao que aconteceu no ano 70. Quando rios de sangue percorreram as ruas de Jerusalém. Muito mais do que na época de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Então foram dois períodos, 2 templos e 2 períodos semelhantes. Então, da mesma forma que o Eterno alertou através dos profetas que aconteceria a destruição do templo, a mesma forma, através do livro de Revelação, está bem detalhado o que aconteceria. E aconteceu. São muito semelhantes os eventos. E mais semelhantes, presta atenção, eles aconteceram no mesmo momento. 9 do mês de Av. Tanto o primeiro como o segundo. Todos os 2 foram destruídos no escaldante 9 de Av. Um dos dias mais quentes do ano. Verão no seu mais alto nível. 50 graus na sombra. É de pegar fogo. Isso é interessante porque vocês vão ver a questão do sol queimando. Está dizendo quando aconteceria essas coisas. Quando o verão é um momento, a parte mais quente do verão. Qual a parte mais quente do verão? Entre julho e agosto. É insuportável. Junho, julho e agosto. É insuportável. No Oriente Médio até os dias de hoje. Agora veja Zacarias, capítulo 6, verso 2. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos. No segundo carro, cavalos pretos. No terceiro carro, cavalos brancos. E no quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. Os 4 cavaleiros que o Eterno enviou. Esse capítulo 6, é tudo simbólico. Esses 4 cavaleiros que estão citados aqui, esses 4 carros com esses 4 cavalos diferentes, Zacarias capítulo 6, refere-se justamente a um simbolismo que o Eterno enviou para punição, para retribuição. Então, o mesmo símbolo que aparece em Apocalipse. Vamos voltar para lá, para Apocalipse. Capítulo 6. Agora que vocês já entenderam. Faltou um texto que eu gostaria de ler e eu não vi esse texto aqui. Cadê o texto? O texto não está aqui. O texto que fala da fome, que fala da balança. Não está aqui. Eu não coloquei para vocês.
É o texto, eu vou ler, sem colocar na tela. É o texto que está na Torá, no livro de Vaikra, Levíticos, capítulo 26, se eu não me engano. Deixa eu só... Refere-se a esse cavaleiro com a balança de peso na mão. Refere-se ao peso, ao preço, ao valor de uma medida de trigo e 3 medidas de cevada. Olha só que interessante. Falando das maldições, no livro de Vaikra, de Levítico, no capítulo 26, nós temos aqui... capítulo 26. Capítulo 26. Vamos ler, por favor, a partir do verso 23. Muito importante. Levítico, capítulo... Levítico... Olha, é tão interessante que eu vou ler para vocês a partir do verso 15. Vou ler rápido aqui, tá? Mas preste atenção, Levítico 26, verso 15. Olha só. 14. No entanto, se não ouvirem e não obedecerem a todos os meus mandamentos, se vocês abominarem os meus regulamentos e rejeitarem as minhas regras, a fim de não obedecerem a todas as minhas mitzvot, meus mandamentos, e cancelarem a minha aliança, eu de minha parte farei isto a vocês. Trarei terror a vocês, doença devastadora, febre crônica, para turvar a visão de vocês. Exaurirei sua força, semearão sem sucesso, pois seus inimigos comerão as espigas. Virarei meu rosto contra vocês. Seus inimigos os derrotarão. Quem odiar vocês, haverá de persegui-los, e vocês fugirão mesmo quando ninguém estiver perseguindo. Se essas coisas não os fizerem ouvir-me, eu os disciplinarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei o orgulho do seu poder. Tornarei seu céu como o ferro, o seu solo como o bronze. Vocês gastarão sua força em vão, pois a terra não produzirá, nem as árvores do campo frutificarão. A terra não produzirá e nem as árvores do campo frutificarão. Sim, se vocês me contrariarem e não me ouvirem, aumentarei 7 vezes mais suas calamidades, de acordo com seus pecados. Enviarei animais selvagens entre vocês. Eles os privarão de seus filhos. Arrancarão os filhos de vocês. Destruirão seu gado e reduzirão seu número até que suas estradas fiquem vazias. Se a despeito de tudo isso vocês recusarem a minha correção e permanecerem contra mim, também me oporei a vocês. E eu, sim, eu, os ferirei 7 vezes mais por seus pecados. Trarei a espada contra vocês, a qual executará a vingança da aliança. Vocês serão corrompidos em suas cidades. Enviarei doenças, pestes, e vocês serão entregues ao poder do inimigo. Agora vem o verso 26. Cortarei seu suprimento de pão, e 10 mulheres assarão o pão em um forno, e o repartirão por peso, e vocês comerão, mas não se satisfarão. O que significa isso? É que não haverá pão direito. E vai ter que ser pesado na balança. Um pedaço de pão. Você vai ter que ver quantas pessoas tem para comer e dividir um pedaço de pão igualmente entre todos eles. Então pega um pão e vai partindo e vai colocando para que seja o mesmo peso para cada um. Imagine que maldição. Tem que dividir um pão dessa forma. E por isso que não vai se satisfazer. Por isso que não vai ter, não vai encher você. Não vai preencher. Uma maldição.
é justamente o cavaleiro com uma balança na mão, fazendo referência a Vaikra, capítulo 26. Baruch Hashem. Vamos voltar lá para... Capítulo 6, verso 9. Vamos lá, vamos tentar terminar esse capítulo 6, né, gente? Para não ficar para a próxima aula. E quando abri o quinto dos selos, quinto selo, e olhei abaixo para o altar, Mitahat la Misbeach. O que é que ele viu debaixo do altar? Altar, Misbeach, por favor. O que é um altar? Misbeach Nechoshet. Um altar de bronze. Onde eram realizados os sacrifícios. Sacrifícios. E abaixo do altar, na base do altar, o que que tinha na base do altar? Nafshot. Nafshot. Almas. Não é espírito não, viu? Almas. As almas dos mortos. Ha-neheragim. Dos mortos. Al-devar ha-Elohim. Sobre a palavra de Elohim. Ve-al-asher natnu et edutam. E sobre os que deram testemunhos. Já falei diversas vezes, principalmente sobre os Talmidim, sobre os discípulos de Yeshua, que testemunharam com a sua própria vida. E isso fez. Eles fizeram que do Hashem, eles santificaram o Eterno com a sua morte. Quando Roma os colocava nas arenas, Cesareia Marítima era uma delas, e obrigava a eles escolherem entre continuarem vivos, saírem dali vivos e continuar a sua vida, tendo que dizer abertamente que aquele que morreu continua morto, que foi uma invenção, ele não ressuscitou coisa nenhuma. Então você pode ir embora. Tá vendo? A farsa que eles inventaram. Ou declarar, manter o que vocês estão ensinando, pregando, o que vocês estão anunciando, causando alvoroço pelas ruas, que um morto agora está vivo. Os seus líderes não aceitam isso. Claro, eles eram Saduquim, saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Tá cheio de saduceu hoje aí. Como eu posso negar? Eu estive com ele por 40 dias. Eu sentei e comi com ele. Eu vi ele comer peixe. Eu vi ele comer pão. Eu peguei na sua mão. Eu vi as marcas na sua mão e nos seus pés. Está vivo. Pode me matar. Esses discípulos estavam vivos. Yeshua estava vivo antes da sua morte. E todos negaram. E todos tiveram medo de morrer quando ele foi preso. Inclusive Shimon Kefa. Simão Pedro. Eu não conheço esse homem. 3 vezes eu não conheço. Nunca ouvi falar, não sei quem é. Isso Yeshua estava vivo. Ora, se Yeshua morreu, por que esses homens dariam a sua vida por uma mentira? Se ele não ressuscitou, qual o motivo de eu perder a minha vida por algo que eu não tenho certeza? Eu tenho certeza. Pode me matar. E cortavam a cabeça.
trespassavam, derramavam sangue. Os romanos faziam festa, amavam o sangue derramado. Mas havia na arquibancada desses eventos o que achavam que iria acabar com esse movimento do caminho, o que achavam que iriam acabar com o povo da Tchuvá. O efeito foi que o tiro saiu pela culatra. Porque lá na arquibancada as pessoas não são bobas. E pensavam, quem vai dar a sua vida por uma mentira? Tem coisa nisso aí. E eles começaram a investigar. E muitos passaram a aderir a essa fé por causa desses testemunhos. O que Yohanan está vendo é justamente... É claro que é tudo simbolismo. Ele não está vendo a alma. A alma está ligada ao corpo. E a alma não fala, porque está morta, está sem vida. Eles morreram. O verso 10 vai dizer, eles clamavam em alta voz, até quando, Adonai? Elohim? Ad matai, Adonai. Olha aqui, ó, no livro de Revelação também aparece a palavra Adonai. Que bom que é no capítulo 6 também. Maravilha. Tá vendo? Ad matai, Adonai. Aqui não é as 4 consoantes do Eterno. Aqui é um dos seus títulos, muito utilizado na Escritura. Ad matai, Adonai. Até quando, Adonai? El Kadosh, o Elohim Santo. El Emet. El Emet. Baruch Hashem. O Elohim verdadeiro. O Elohim de verdade. Até quando? Ad matai. Até quando? Ad matai. Até quando? Não chegarás no juízo. Até quando o teu juízo não chegarás? E não levantarás nosso sangue derramado pelos habitantes da terra. Da terra não é do planeta todo. Veja, de uma terra delimitada. Ad matai. Até quando? Essas almas estão falando? Não, estão mortas. Não estão falando nada. A alma não é imortal, ela morre. Ela só tem vida quando está com fôlego de vida. Quando o fôlego de vida sai, ela está morta. Imortalidade da alma é paganismo. Como é que a gente resolve isso? Muito simples, gente. Você tem que estudar a Escritura Sagrada. Eu sou bonzinho e trouxe um texto, só um texto para vocês, tá bom? Vamos lá. Gênesis capítulo 4, verso 10. Parashá Bereshit. Vai Omer e disse: Me asita kol demei achicha tzoakim elai minha adama. O que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde o solo. Bora. Sangue tem voz. Sangue clama. Não. É importante, gente. Nas traduções em português traz desde a terra. Mas veja, olha o que eu falei para vocês no começo. Isso é bom, tá vendo? Adamá é terra, mas não no sentido de lugar delimitado. E nem do mundo inteiro. É do solo, do solo, da parte seca da terra, da porção seca, onde não é mar, onde não é água. Porque o sangue foi derramado no solo. Entendeu? E por que o sangue clama? Como assim o sangue clama? É que o sangue foi derramado, foi um homicídio. Foi um homicídio. E é a justiça do universo. O sangue está clamando, ou seja, cadê a justiça? Não vai acontecer, não. Não vai ter uma punição para ele, não.
Não é o irmão. O irmão está morto, aguardando, como todos, a ressurreição. O Mashiach é a primícia dos que estavam dormindo, dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Os outros estão aguardando a bendita esperança, que acontecerá sem dúvida. Acredite mais do que o ar que eu respiro. Então, observe, preste atenção. O sangue clamando desde o solo. O sangue clamando. É a mesma coisa quando você lê o texto de Apocalipse, capítulo 6. Verso 10. E não abençoado sejas tu, Adonai. E não levantarás nosso sangue derramado pelos habitantes da terra, Haaretz. Ou seja, e não haverá justiça para o que aconteceu conosco? E foi dado para eles vestes brancas, dizendo: por que sobre vocês Va'iten lachem mahalatzot levanot. Eles foram vestidos com roupas brancas e foi dito para eles, sobre eles: por que vocês não esperam um pouco até que recebam o número dos seus amigos e dos seus irmãos que derramarão sangue como vocês? Porque acontecerá muito mais ainda. Ainda não tinha chegado o ano 70. Muitos ainda vão derramar o sangue. E tudo será feito em um único dia. Aguardem. O sangue de vocês não ficará... Quem derramou o sangue de vocês não ficará impune para sempre. O Eterno não deixará impune. Não são eles que estão clamando por vingança. É o sangue deles, ou seja, o sangue derramado, a vida deles. A vida que foi interrompida brutalmente. Observem, por exemplo, o irmão de Yeshua, de abençoada memória, Yaakov Hatzadik, Yaakov o Justo. Veja como ele foi morto. A espada. Cruel. Por testemunhar. Só por isso. Por causa da palavra do Eterno. Foi morto brutalmente. Assassinado. O sangue clamando por justiça. É o universo clamando. Tem que ter justiça para isso. É injusto o que aconteceu. É injusto esses homens morrerem dessa forma. É injusto. Homens santos, tementes que amavam ao Eterno, morrerem dessa forma. Isso é injusto. Isso é o universo conspirando. Entenderam? Por isso que fala, o sangue clama. É isso. E quando foi aberto o sexto selo, e olhei, e em seguida houve um grande tremor. O sol estava vestido de escuridão, como uma capa de pelos. E a lua tornou-se por sangue. E as estrelas caíram à terra como figueira. Novamente, é a primeira fruta, a primeira árvore frutífera a aparecer nas Escrituras. E aparece também no livro de Revelação. E as estrelas caíam à terra como figueira na caída dos figos verdes, diante de um vento de tempestade. Os céus, como um rolo, foram enrolados, e montanhas e ilhas do mar foram removidas dos seus lugares. E os reis da terra
e príncipes de milhares, ricos do povo, os reis da terra, delimitada. Não do planeta todo. E poderosos de força, e escravos e filhos de nobres, todos se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E disseram para as montanhas e para as rochas: caiam sobre nós e cubra-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da face da ira ardente do Cordeiro. Pois o dia da grande ira chegou, e quem suportará? Quem ficará de pé? Umi e Amod, quem ficará em pé? Quem suportará? Assim termina o capítulo 6. Do que trata o capítulo 6? O cenário é exatamente o mesmo dos profetas na época pré-destruição do primeiro templo. Uma nação completamente destroçada e arrasada por causa dos 3 pilares de Nimrod: amor ao dinheiro, governo e religião. Assim foi na destruição do primeiro templo e assim foi na destruição do segundo templo. Os líderes não queriam saber sobre ressurreição. Os líderes que acumulavam dinheiro, riqueza, sacerdotes, que ao contrário do que é um sacerdote na escritura, acumulavam bens. O sacerdote não pode ter bens. Ele depende do povo. Ele vive para servir o povo. Ele não pode ter bens, ele não pode acumular riquezas. Está na escritura. Eles não tinham porção, eles não tinham parte, eles não tinham herança. Mas veja o cenário. Nosso canal tem um vídeo, os sacerdotes e todas as estruturas no primeiro século, que é bem interessante para você entender como foi o cenário do primeiro século, antes da destruição do templo. Não é nada diferente do que foi durante a destruição do primeiro templo, durante o cenário durante a destruição do primeiro templo, antes um pouco da destruição. Tudo isso que o Eterno está dizendo aconteceu. Esse capítulo 6 eu não tenho dúvida alguma. Eu sei que você vai dizer, não, mas isso aqui vai acontecer ainda, gente. Olha, pode acontecer a mesma coisa que está aqui, de uma outra maneira, em um outro determinado momento. Mas não faz sentido algum, porque trata-se de uma terra delimitada. E essa terra está falando de Israel. Mais especificamente de Jerusalém. Especificamente de Jerusalém. Caíram os reis, os príncipes, os nobres do povo. E tiveram que fugir para as montanhas. Tiveram que fugir para as cavernas. Tiveram que ir para o interior. Tiveram que ir para a Galileia. Baruch Hashem. Agradecemos ao Eterno por essa noite. Finalizamos o capítulo 6. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nessa noite. Um beijo para todos vocês. Shalom. Que o Eterno te abençoe. Laila Tov. Até a próxima aula de revelação. Imitse Hashem. Se o Eterno assim nos permitir. Shalom. Até o Shabbat. Shabbat Shalom. Desde já. Eu peço ao Eterno que haja para você. Shabbat Shalom. Um Shabbat de plenitude para todos. Já te cumprimento com Shabbat Shalom. Beijo para todos. Até o Shabbat, se o Eterno assim nos permitir. Baruch Hashem. Abençoado seja o Criador, Rei de todo o universo. Baruch Hashem.
That's what